Opa, agora sim. Muito bom dia na paz de Cristo Jesus, iniciando aí mais um programa Bíblia Sagrada, onde nós estaremos aqui estudando a respeito da Palavra de Deus. E como foi dito aí a todos vocês, né, estamos ao vivo pelo canal do YouTube Gospel Vida Com e vamos iniciar falando a respeito de alguns credos, algumas questões de crenças em que acreditamos para iniciarmos o nosso estudo. O programa Bíblia Sagrada é um programa para trazer entendimento da Palavra de Deus a todos os lares, a todas as vidas, embora todos necessitem sim ler a Palavra de Deus, mas às vezes no dia a dia a pessoa passa a praticar uma fé, ela passa a frequentar uma igreja, uma denominação, e muitas vezes essa pessoa passa muito tempo sem ler a Bíblia, sem se aprofundar, e ela não entende o porquê, a razão da fé dela. Às vezes ela passa por aquela emoção, por um Deus o abençoando ela ali todos os dias, e acaba não conhecendo de fato a sua fé, no que crê, o porquê crê, para onde vai. Então, o programa Bíblia Sagrada é justamente para isso, para esclarecer a palavra de Deus para a sua vida, porque nós sabemos que temos excelentes pregações, temos excelentes cultos, temos excelentes ensinos, todas as denominações aí têm o seu ensino da palavra de Deus, mas alguns assuntos eles não são abordados de forma cronológica, não são abordados de forma como você aceita a Cristo e como você deve prosseguir. Então, o programa Bíblia Sagrada, ele vem com esse formato, com esse conceito, né, de poder trazer o entendimento àquele que aceita Jesus, como professar a sua fé, como seguir, para que quando passe os anos, o tempo ali, que venha dificuldades, venha problemas sobre a vida, a pessoa possa saber lidar com isso, possa continuar na presença de Deus, porque, na verdade, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que se encontra verdadeiramente com Deus, aquele que aceita a Cristo de forma verdadeira e íntegra, né? De forma que entrega toda a sua vida, todo o seu corpo a Deus e também a Cristo, essa pessoa, ela tende aí a estar firme, ela tende a entregar a sua vida pela fé, ela tende a entregar o seu coração, a deixar qualquer coisa nessa terra para poder seguir o nosso Deus e assim ela não se afasta, ela não sai dos caminhos de Deus. Então, o programa Bíblia Sagrada, você pode acessar aí na plataforma digital app.gospelhd.com.br, você pode acompanhar também pelo nosso canal Gospel Vida Com no YouTube, é só youtube.com/@gospelvidacom que você consegue acompanhar a transmissão aí ao vivo e também na cidade de Caldas Novas você consegue sintonizar no seu rádio na 104.9. Vamos orar, pedir a Deus que Ele nos dê um programa abençoado, que Ele nos direcione nessa palavra, nos direcione nesse ensinamento, que nós possamos sim aprender a palavra de Deus. Não estamos aqui para demonstrar superioridade a ninguém, não aprendemos a palavra de Deus para ser melhor do que ninguém, mas nós aprendemos a palavra de Deus porque é o nosso manual de fé, é o nosso manual que devemos seguir. Enquanto aqui estivermos, esse manual nós temos que aprender e seguir para que nós possamos herdar aí este presente de Cristo, né, que é a nossa salvação, e possamos estar todos alegres ali na Nova Jerusalém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e Pai eterno, Senhor, neste momento eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, por este momento em que o Senhor nos permite estarmos aqui, onde estudaremos a Tua palavra, Deus. Nesse dia de hoje estudaremos, sim, meu Deus, as nossas crenças, o que acreditamos, no que cremos, quais são os pontos da nossa fé. Vamos aprender a respeito da Tua palavra. Senhor, que o Senhor abra o coração, abra o entendimento desse ouvinte, aonde quer que ele esteja, meu Pai, que ele possa estar, sim, sintonizado, possa estar ouvindo, possa estar com atenção, meu Pai, aqui, sim, nesta programação, aonde falaremos da Tua palavra. Abençoa cada lar, abençoa cada casa, abençoa cada trabalho, aquele irmão que está em viagem, a todos que estão sintonizados, meu Pai,
com a 104.9, aqueles irmãos que estão no YouTube, os irmãos que estão ouvindo pelo aplicativo. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade possa ser com todos eles. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero deixar algo claro aqui, antes de iniciarmos, para estudar a palavra de Deus, para estudar a Bíblia Sagrada, hoje nós temos diversas linhas teológicas. Então vai ter algumas coisinhas que não interferem, tá? Não interferem na salvação, não interferem no plano de salvação, mas alguns entendimentos que alguns teólogos têm num formato, outros têm no outro. A gente tem aí a linha arminiana, temos a linha calvinista, mas todos sabem que nós estudamos a palavra de Deus e todos nós esperamos as promessas da palavra de Deus. E a promessa da palavra de Deus é que virá um tempo que Cristo buscará o teu povo, a tua igreja, e tem um lugar preparado para a nossa moradia. Estaremos morando com Ele pela eternidade. Então, todas as visões teológicas, elas vão crer nisso, elas vão crer aí, né, as linhas teológicas do cristianismo, elas vão crer nisso, no arrebatamento da igreja, na moradia com Cristo, no reinado milenar. Então, parte de escatologia aí um pouco que eu estou falando, mas às vezes você vai ouvir eu falar alguma coisa aqui, e o seu pastor, ele tem anunciado de uma forma um pouco diferente, mas o importante, irmãos, é que aprendemos a palavra de Deus. A nossa linha que vamos trazer aqui é arminiana, né? Nós somos assembleianos, somos da Assembleia de Deus, Ministério de Vila Nova. Então, nós vamos seguir a linha do cremos da Assembleia de Deus, da Convenção das Assembleias de Deus. Então, todos os estudos que fomos fazer aqui, embora vamos trazer outras linhas de raciocínio também, mas sempre eu vou estar trazendo a linha arminiana, que é a linha Assembleia de Deus. Então, se você entende de um formato diferente, né, não vá nos comentários, às vezes colocar palavras chulas, às vezes tem pessoas que querem brigar, querem discutir na internet. Não, meu irmão, você pode colocar e explicar, falar, olha, eu tenho aprendido dessa forma, que com certeza a gente vai fazer o comentário aí abaixo, ajudar, explicar a situação, por que uns entendem dessa forma, por que outros entendem de outra forma. Então, o principal ponto aqui que nós temos que entender é aprender a palavra de Deus. Então, algumas linhas teológicas que vão levar para um lado, vão levar para o outro, eu quero deixar bem claro que são linhas teológicas, né? Lógico que tem algumas coisas que surgem que é contra a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, vai contra as Escrituras, e aí nós temos que tomar cuidado com isso. Mas linhas teológicas que estão dentro da palavra de Deus são simplesmente interpretações de um ou outro versículo. Isso não pode mudar a nossa fé, isso não vai mudar a nossa salvação, isso não vai nos tornar inimigo. Pelo contrário, eu aprendo, eu gosto de estudar todas as linhas teológicas, eu gosto de estudar ali o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo. Então, diversas linhas aí eu gosto de estudar. Eu me adaptei mais, né, com essa linha teológica arminiana, que é a linha teológica de confissão de fé das Assembleias de Deus, e por isso que eu frequento a Assembleia de Deus, por isso que eu estou ali para aprender a palavra de Deus. Então, deixo bem claro que todos os ensinos, tudo que trouxermos aqui no programa, ele vai estar alinhado a isso. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é a respeito da Bíblia Sagrada. Afinal de contas, né, vamos falar a respeito da Bíblia Sagrada. E para mim falar da Bíblia Sagrada, para mim estudar a Bíblia Sagrada, eu preciso ao menos entender, né, que eu preciso crer na Bíblia Sagrada. E por que nós devemos crer na Bíblia Sagrada, né? Por que nós recebemos um livro, e esse livro agora é o nosso manual de fé? Por que ela é a inspiração de Deus? Então vamos falar um pouco sobre isso. Então no primeiro ponto aqui, nos diz assim: na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então eu estou lendo aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus,
o cremos, o tópico cremos, né? Quem quiser aí esse livro, né, da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, tem disponível na loja CPAD para você poder adquirir ali. E também no assembleia.org.br você consegue também essa declaração de fé em PDF. Quem tiver interesse de baixar para seguir os estudos aí conosco, você pode baixar aí para poder estar acompanhando. Então, primeira coisa, precisamos crer, né, que a Bíblia Sagrada ela é uma inspiração divina. Nós precisamos acreditar que Deus inspirou os homens a escrever. Porque se não cremos nesse ponto que foi Deus que inspirou os homens para escrever, nós acabamos entrando naquela linha histórica, linha filosófica, né? Ou seja, quantos livros nós tivemos no decorrer de todos esses milênios que se passaram? Quantas pessoas escreveram palavras maravilhosíssimas? Quantas pessoas trouxeram conselhos bons? Mas não foram conselhos e nem livros inspirados por Deus. Então nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Ela foi formada por Deus desde a sua escritura até a montagem do cânon bíblico ali, que são os livros aceitos na palavra de Deus. Tudo foi inspiração de Deus. Às vezes a maior dúvida que o povo tem, muitas pessoas fazem a pergunta, né? Mas se a Bíblia é a inspiração de Deus, por que os outros livros foram retirados? Por que tantos livros históricos não foi colocado na palavra de Deus? Até livros ali que condiz com a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, lemos alguns livros aí, extras bíblicos, né? Livros apócrifos. A gente tem alguns livros aí que ele vai bater, sim, corretamente com a Bíblia Sagrada, porém não foi colocado. E aí nós temos que entender que Deus, ele inspira a escritura da Bíblia Sagrada, mas ele também faz a inspiração para montar esse cânon. Se você tem uma Bíblia Sagrada hoje aí, ela está finalizada, está na tua casa, você tem acesso dela à internet e montou-se com esses livros, foi porque Deus também inspirou os concílios para definir esses livros como os cânon, como livros sagrados, como livros inspirados por Deus. Então tiveram vários estudos também em cima desses livros para poder ser colocado. Teve várias reuniões, várias pessoas analisaram tudo e finalizaram aí essa Bíblia Sagrada. Então nós cremos que além da inspiração divina para os escritores escrever toda a Bíblia Sagrada, nós cremos também na inspiração divina para que esses livros fossem juntados ali para se formar a Bíblia Sagrada. E algo interessante na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né, é que foram livros não escritos apenas por um homem, porém a sua essência, o seu sentido, ele é único. Você começa a ler Gênesis, como você lê ali também Malaquias, como você lê Isaías, Jeremias, você vai ver que é um povo que está falando ali de uma linguagem única. Você vai ver que tem livros que foram escritos no mesmo período por homens totalmente diferentes, totalmente distintos e trata do mesmo assunto. A Bíblia em si, quando você vai ler ela ali, você não encontra uma contradição nela, embora nos últimos dias tenha se tornado muito comum as pessoas quererem atualizar a Bíblia, as pessoas quererem trazer ali o texto original, falar que a palavra tem outro sentido, e nós temos que nos aperceber a isso. Se ela chegou na nossa mesa, no formato que ela não chegou simplesmente por uma pessoa que decidiu escrever, decidiu definir e colocar ali daquela forma. Os tradutores da Bíblia Sagrada para o português eram homens estudiosos, homens tementes a Deus. Não foram homens que simplesmente pegou e falou, não, vou manipular aqui para fazer do meu estilo. É lógico, tem algumas palavras, algumas coisas, a tradução hebraica, do grego, que foi traga aqui para o português, que às vezes no português tem um outro sentido, né? No hebraico tem um sentido, no português tem outro sentido. Então é importante entendermos isso. A Bíblia Sagrada, ela em si, ela fala uma linguagem só. Então, qualquer livro que você vai ler da palavra de Deus, você vai ver que vai fazer junção. E coisa maravilhosa, quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai vendo que é um único escritor. Você não consegue perceber ali e falar, olha, foi Lucas que escreveu um evangelho, ou foi Isaías que escreveu, ou foi Jeremias, ou foi Salomão, ou foi Moisés. Não, quando você lê a Bíblia no seu todo, você vai perceber... Deixa eu só tirar aqui. Entrou
uma música aqui no atrevimento. Então, quando você lê a Bíblia toda, você vai perceber essa ligação que parece que é uma pessoa só que escreveu. E aí, às vezes, alguns podem falar, não, mas é porque quem fez a tradução ali, traduziu conforme está falando, conforme a visão dele. E não é isso, irmãos. Quando vamos ali para o hebraico, para o original, quando vai para o grego, você vê que a linguagem, o sentido das falas ali, elas permanecem inalteráveis. Então, uma palavra ou outra ali de entendimento, né, no português, que pode dizer ali, essa palavra dá um outro entendimento, e às vezes existe uma interpretação contrária. Mas nós temos que lembrar também que essa tradução em português, ela já está há vários anos no Brasil, né? Nós temos acesso à Bíblia Sagrada há vários anos, e se passaram diversos teólogos, diversos especialistas, diversas pessoas que estudaram, que conhecem o hebraico, que passou pela língua inglês, que passou para o português, né, que fez todo esse estudo da palavra de Deus, e que de modo nenhum você vai ver essas pessoas ao longo de décadas aí, né, de centenários, de milênios, você não vai ver essas pessoas dizendo aí que a Bíblia se contradiz, que a Bíblia está errada, que um livro fala contra o outro, e nunca vai conseguir. Embora a arqueologia hoje se avance bastante para poder encontrar vestígios do passado, coisas do passado, o que a arqueologia tem encontrado foram mais provas eficazes que a Bíblia Sagrada ela não erra. Que a Bíblia Sagrada ela traz histórias verídicas, ela não traz contradição. E alguns livros, irmãos, os apócrifos, né, alguns livros que não foram colocados no canon da Bíblia Sagrada, às vezes eles trazem algumas histórias que a arqueologia já descobriu que não é verdadeira, que não data da data verdadeira. Então existe toda essa análise, né? Tem que saber se realmente o livro que foi encontrado, por exemplo, no Mar Morto, vai ter alguns livros ali, alguns rolos que não estão na Bíblia Sagrada. Porém, todo um estudo há para se entender de onde que vem essas escrituras. O Mar Morto, ele dá muito certo ali com a Bíblia Sagrada, todos os escritos deles, isso é inegável, isso é aceito aí, né, por diversos teólogos, por toda a linha aí. Porém, nós temos que entender que os livros do Mar Morto ainda não são escrituras originais, não são escrituras que vêm diretamente da fonte, já foram cópias. Como você tem a Bíblia Sagrada hoje, também aqueles rolos do Mar Morto ali foram cópias daquilo que se existia. Então, temos que ter essa consciência que a Bíblia Sagrada, além da inspiração aos escritores, ela foi inspirada também para sua montagem. Então, montou-se a Bíblia Sagrada através da inspiração de Deus também. Temos que ter essa consciência, porque senão nós vamos trazer livros, né, para dentro da Bíblia Sagrada, vamos trazer um ensinamento, uma pregação em cima desse livro, e posteriormente, se esse livro for achado erro, for achado falhas, vai se tornar um grande problema, uma grande dor de cabeça, e que se você pesquisar, eu não vou puxar para esse assunto, mas que se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar diversas vezes que aconteceu isso. Pessoas que trouxeram livros fora da Bíblia, trouxeram ensinamentos para dentro das suas igrejas, e a igreja que não foi destruída ali, né, que não acabou, ela segue aí, uma igreja que segue até os dias de hoje, segue como aceita, segue como uma contradição da palavra de Deus. Por quê? Porque não consegue voltar atrás, às vezes não é humilde o suficiente para confessar, dizer, não, os pais da fé, os fundadores erraram nesse ponto, vamos fazer essa correção, vamos andar conforme a palavra de Deus, e acaba levando isso aí, né, de forma errônea. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a única regra infalível de fé e prática a vida e o caráter cristão. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é tão perfeita que ela vai narrar de tudo da sua vida, desde o princípio alimentar, desde a sua vida financeira, desde a sua vida espiritual, desde a sua vida com a sua família, como você deve se portar no seu trabalho, como que você deve ser um empresário, como que você deve fazer para você ser próspero, como que você deve fazer para poder ter uma prosperidade na sua vida, não somente financeira, mas uma prosperidade espiritual, uma prosperidade também nos seus relacionamentos. A Bíblia, ela vai te trazer tudo corretamente.
O que você precisa fazer para que Deus possa te entregar todas essas coisas? A Bíblia, ela não é um livro simplesmente que ela fala de algo maravilhoso, né, que é o que nós esperamos do arrebatamento da igreja e da morada celestial. Não, isso é uma promessa de Deus que vem com um brinde para você. A Bíblia Sagrada toda, se você passa a ler a Bíblia Sagrada, ela vai te ensinar diversas coisas. Hoje o que mais se vende na internet, o que mais torna pessoas milionárias, né, nesse mundo da web aí, é a pessoa ensinando, você vai sair do 0 a 1 milhão em 7 dias. E o povo compra cursos, né? Compra almoço aí de 5 mil reais para poder aprender e não contaram para ela que está tudo na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela vai te ensinar sim o segredo do seu sucesso nessa vida, nessa terra, e vai te ensinar também a ser bem-sucedido em tudo. Nós temos aí o primo rico, né, que teve uma conversão há alguns anos. E o primo rico, ele mesmo diz que ele traz ensinamentos em cima do livro de Provérbios de Salomão, mesmo antes da sua conversão. Nós vamos ver aí também Pablo Marçal, que é um dos grandes coaches aí do momento, que vende também cursos em valores altos, né? E que as pessoas pagam caro para poder aprender, e ele vai também afirmar que a base dos ensinamentos dele é a Bíblia Sagrada. Quando você pega aí maiores historiadores, maiores pessoas que tiveram grandes coisas nessa terra, a base deles é a Bíblia Sagrada. E nós temos um exemplo na própria Bíblia Sagrada, que foi o rei Salomão, com toda a sua sabedoria ali, que ele pediu a Deus e que ele teve tudo o que desejou o coração, nada lhe faltou. A Bíblia é clara em relatar isso, né? Embora que ele foi para caminhos ao contrário da palavra de Deus, porque se Salomão segue a palavra de Deus como a sua regra de fé, como a sua regra de princípio, como ali para seguir a sua vida de forma correta, ele não teria tido nenhum problema. Ele não teria tido nenhum problema. Então, aquele que segue a palavra de Deus como manual de fé, como regra de vida, ele é uma pessoa tranquila e abençoada. Então, se você está buscando aí na internet caminhos, rumos para poder se enriquecer, caminhos de chegar do 0 a 1 milhão, né? Se você está buscando alguma coisa de alteração na vida aí, eu quero te chamar e te convidar, leia a Bíblia Sagrada, porque você vai ver todos os princípios dentro da Bíblia Sagrada. Às vezes você está gastando dinheiro aí, está pagando caríssimo para poder obter cursos de pessoas que tiraram os ensinamentos que vai te passar diretamente da Bíblia Sagrada. Então nós temos que crer aí que ela é uma regra infalível de fé e é uma prática para a nossa vida e o caráter cristão. E eu vou ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17, que nos vai dizer a respeito disso. Aqui é Paulo ensinando, né, dando uma palavra ali a Timóteo, para Timóteo se manter firme naquilo que ele aprendeu. A gente sabemos que Timóteo veio já de uma família que ensinava a palavra de Deus, que ensinava a Bíblia a ele. Então Paulo aqui está agora dando um conselho a Timóteo. E diz assim a palavra de Deus: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, nós vemos aqui uma situação importantíssima nos dias atuais. Uma das grandes dificuldades aí da humanidade é a criação dos filhos, a educação dos filhos. Muitos têm dificuldade, as crianças vão crescendo e os pais vão perdendo o controle, chega na adolescência, chega na juventude, se torna homem adulto, né? E quantos pais perdem os controles dos filhos? E a palavra de Deus, irmãos, é algo excepcional que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Nós devemos aprender não somente para nós,
Por exemplo, eu não devo aprender a palavra de Deus somente para minha salvação, somente para o meu benefício. O irmão Alex falou lá na rádio que vai me levar do 0 a 1 milhão a uma semana, a Bíblia Sagrada. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ela é o manual, a regra de fé a essas pessoas que anunciam essas fórmulas mirabolantes. Ela traz os ensinamentos que você, juntamente com Deus, é capaz de tudo. Tem uma passagem que eu gosto de falar e eu sempre falo porque eu acho muito linda. Quando o povo de Israel estava fazendo alianças com diversos povos e eles não conseguiam vencer a guerra, ali no livro do profeta Isaías. E aí, de repente, o rei Ezequias resolve ir para uma aliança com o Senhor nosso Deus. E ali o Senhor nosso Deus manda um anjo do céu e destrói 185 mil soldados. Irmãos, isso é coisa gigantesca, isso é coisa grandiosa que você pode ter acesso sim, se você aprender a palavra de Deus, se você entender o Deus que você serve. E a nossa criação dos nossos filhos, como lemos aqui a respeito de Timóteo, falando para ele continuar seguindo aquilo que ele aprendeu quando criança. E na dificuldade da criação dos nossos filhos, nós temos também que aprender a palavra de Deus por eles. Não precisa se preocupar em aprender a palavra de Deus somente por você, principalmente você que tem filho aí, até os 9 anos de idade, até os 10 anos de idade, que é um momento especial para você poder ensinar a palavra de Deus para ele. Busque aprender, busque ensinar na tua casa. Hoje nós temos tantos recursos, para poder auxiliar aí você trazer a palavra de Deus. Nós não podemos nos preocupar somente com um líder espiritual, somente com um pastor, somente com uma pessoa que entende a Bíblia Sagrada para poder nos ensinar a respeito dela. Nós devemos buscar da fonte. Devemos ler a palavra de Deus, acreditar em tudo que está escrito e passar para a nossa geração, passar para os nossos filhos, que você vai ver uma mudança de vida nos seus filhos, você vai ver o crescimento. A Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança o caminho que deve andar, para que quando ele se torne adulto, ele não se desvie desses caminhos. Ou seja, a pessoa que conhece a palavra de Deus, que é instruída pelos seus pais a palavra de Deus, ela quando ela se torna adulta, ela leva a sua vida em plena comunhão com Deus. Então a importância da Bíblia Sagrada em nossa vida, ela é gigantesca. Entendendo então este primeiro ponto, eu creio que a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Eu creio que a montagem do Cânon, que esse livro que está comigo hoje, essa Bíblia que temos o acesso, ela foi também inspirada e que Deus utilizou todos os teólogos, todo o povo antigo para se montar esses canons e chegar a esse livro final que nós temos. Se nós cremos também que foi inspiração de Deus, que foi providência de Deus, agora é colocar em prática. Então devemos colocar em prática a leitura e o aprendizado da palavra de Deus. Quantas pessoas que passam anos, aceitam a Cristo, quantas pessoas aí, tem muitos que passam 20, 30, 40 anos, às vezes parte para a eternidade e nunca parou para ler a Bíblia. E aí eu não estou falando de pessoas analfabetas, eu estou dizendo de pessoas que têm uma leitura. Às vezes a pessoa se ocupa tanto com outras coisas e não para ler a Bíblia Sagrada. É importantíssimo, irmãos, que você leia a palavra de Deus, que você entenda isso, que ela é uma regra, um manual para a sua vida. E como eu já disse aqui, é uma regra para a sua alimentação, é uma regra para a sua vida financeira, é uma regra para a sua vida sentimental, é uma regra de educação aos filhos, é uma regra para você poder viver em paz e comunhão com todos. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada conselhos nenhum que vai te trazer coisas ruins. Pelo contrário, as promessas de Deus, elas são fiéis. Desde que você seja fiel da sua parte, Deus ele continua fiel. E a Bíblia ainda nos diz que mesmo estando infiéis, Deus ele ainda permanece fiel. Então, é um livro que nós temos que crer, que é inspirado por Deus, que foi Deus que entregou, que foi Deus que montou, para podermos seguirmos os estudos. Então, se você concordou com este primeiro tópico, nós podemos passar aí para o segundo tópico, que é o quê? Crer em um só Deus. Então, eu creio na Bíblia Sagrada. O que me traz ali da Bíblia Sagrada
Tô sem sonoplasta aqui, né? Tá entrando aqui umas músicas de formas indevidas. Então, se você crê que a Bíblia Sagrada, ela é um manual de fé, você vai conseguir encontrar aí também que existe um só Deus. E aí a Bíblia vai trazer isso, né? Que existe um só Deus. Embora tenha diversas religiões no mundo, embora tenha diversas crenças, né? Mas nós que somos cristãos, nós que acreditamos na Bíblia Sagrada, nós cremos que existe um só Deus. Nós não cremos em outras divindades, justamente por quê? Porque nós cumprimos o primeiro tópico. Nós acreditamos que a Bíblia é a inspiração divina de Deus. E se nós cremos que a Bíblia é a inspiração divina de Deus, nós temos que compreender também esse segundo tópico. Então, o segundo tópico aqui nos diz o seguinte: em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato e não por um processo evolutivo. Então, o que está dizendo esse segundo ponto aqui? Que nós cremos que tudo foi criado por um Deus, que esse Deus ele é único, que ele se divide em três pessoas distintas, embora distintas, eles são iguais em poder, glória e majestade. É uma substância em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada vai trazer diversos pontos falando a respeito disso. E eu quero ler com vocês aí primeiro Deuteronômio 6, 4. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nos diz assim, ó: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Quando se chega o Novo Testamento, há uma grande rejeição de Jesus Cristo, justamente por isso, porque Cristo traz uma representatividade e falas que somente o Senhor, o nosso Deus, falava. Por exemplo, o eu sou. Falava não, que fala, né? Fala até hoje. O eu sou, por exemplo, é uma palavra única, exclusiva de Deus. Deus é o único que fala. E quando Cristo ele vem na terra, ele acaba falando eu sou, e aquele povo quer apedrejar, não aceitando a ele, porque entendia que ele queria dizer que era Deus. Só que eles não entendiam que Cristo era Deus encarnado entre os homens. Então nós cremos que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai, irmãos, você vai ler na Bíblia Sagrada, em todo o contexto, todo o texto da Bíblia Sagrada, você vai ver que o Deus Pai, homem nenhum viu. Porque ele deixa bem claro que o homem que vê, ele morre. Então não tem como o homem ver ao Deus Pai e permanecer vivo. O acesso a Deus para a humanidade é através do seu Filho Jesus Cristo, que embora sendo Deus, deixa todos os seus atributos no céu e desce à terra, esvazia-se de si mesmo e desce à terra. Ele desce como um ser humano, nasce de uma virgem, passa aí o seu ministério até 33 anos e ele é crucificado porque não é aceito pelo povo e ressurge ao terceiro dia. Posteriormente passa 40 dias na terra aí com os discípulos e vai para o céu preparar a Nova Jerusalém. Aí vamos ver lá em Apocalipse, né? No capítulo 21, 22 ali, o apóstolo João vendo a grande cidade, a Nova Jerusalém, que Cristo foi preparar para nós, que vai descer do céu. Então, esse Jesus que veio à terra, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Jesus vai, 10 dias depois que Cristo sobe, acontece a descida do Espírito Santo, que é o Consolador, que também é Deus. Então, existe um único Deus, temos que crer, existe um único Deus. Esse Deus, ele se fez carne, entre nós habitou, e ao subir, ele voltou com o Espírito Santo, que é o que está conosco até hoje, que nos convence do pecado, que nos convence do erro, que nos convence da falha. Então,
nós cremos em um único Deus. Vai ter algumas linhas aí, né, que vai falar que não, que Jesus não é Deus, que Jesus é um profeta, né? E aí eu quero dizer bem claro que essas linhas não são aceitas em hipótese nenhuma no cristianismo, é considerado como seitas e heresias. Então, quando se diz que Jesus não é Deus, que nega a divindade de Jesus, a gente está negando a salvação, porque não tem como chegar ao Pai a não ser por Cristo. Não tem como receber o presente da salvação se não aceitarmos que Jesus e o Pai é um, que o Filho e o Pai é um. Não tem como nós chegarmos. Nós não temos acesso diretamente ao Pai se não passarmos pelo Filho. Então nós temos que aceitar e crer que Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o Consolador e ambos os três partem de uma única essência, não são diferentes um dos outros, mas cada um tem aí a sua pessoa distinta, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, todas as coisas no céu, visíveis e invisíveis de maneira especial, seres humanos por um ato sobrenatural imediato e não um processo evolutivo. Então, segundo ponto aí, né? Crendo que Deus, ele é o único Senhor, e crendo também que ele foi que desenvolveu todo o projeto humanidade. Foi Deus que criou os seres humanos. Temos teorias aí, por exemplo, a teoria do Big Bang, que hoje é difícil. Você vai procurar aí debates de quem defende essa teoria que eles não conseguem mais defender, não existe mais como, porque a tecnologia já se avançou de forma tamanha, o conhecimento da ciência já se avançou tanto que hoje é impossível negar a existência de um Criador. É tão correto as coisas de Deus, todo o ciclo, todo o armazenamento que temos no nosso próprio corpo. Em uma única célula, a ciência descobriu que nós temos toda a informação de todo o nosso organismo, em cada célula do nosso corpo. Então, é impossível dizer que isso é um processo evolutivo e que não houve um Criador por trás dessas situações. Então nós cremos em um só Deus e cremos também que esse Deus, ele é o autor da humanidade. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 29. Mateus, capítulo 28, versículo 19, desculpa. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é aí trazendo a respeito desse Deus único, dividido aí em três pessoas de uma mesma essência. O batismo ali que era orientado pelo próprio Jesus é que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se formos dizer que Jesus é simplesmente um profeta, que ele não é o Filho de Deus, que ele não é o próprio Deus encarnado na terra, e aí nós vamos ter um grande problema, né? Por que se batiza em nome do Pai, do Filho, que seria esse profeta, e do Espírito Santo? Por que esse profeta entraria no meio? Ele entra no meio, irmãos, claramente porque ele é o próprio Deus. Ele é o Filho amado de Deus, em quem Deus compraz, em quem Deus mandou aqui na terra e que esteve conosco. Deus, por exemplo, ninguém nunca viu Deus. Jesus Cristo, todo aquele povo daquele tempo conseguiu ver Cristo. Até depois de Cristo transfigurado, ter o seu corpo revestido ali, todos puderam ver a Cristo. Então, Cristo teve acesso à humanidade. O Deus Pai, quem vê, a Bíblia diz que essa pessoa morre. Então, vamos ler também Marcos 12, 29. Marcos capítulo 12, 29 nos diz assim: respondeu Jesus, o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ou seja, afirmando mais uma vez que Deus ele é único. Gênesis 1:1 também, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Então a gente sabe aí, nesse entendimento da criação humana, que no princípio, o primeiro versículo da Bíblia, se eu creio que a Bíblia é minha regra de fé, se eu creio que ela é inspirada por Deus, o primeiro versículo vai dizer que Deus criou todas as coisas. Nada nessa terra é fruto do acaso.
todo o círculo dessa terra, uma manifestação de Deus na natureza. Hoje é impossível você tentar afirmar que tudo é obra de evolução. Não tem como se evoluir, ser tão perfeito assim. A tecnologia, a ciência já garante isso. Antigamente, ciência e religião, ela se contrapunha. Mas hoje a ciência tem que se prostrar perante a religião, que existe sim um Criador, e confirmar mais uma vez a veracidade da Bíblia Sagrada. Em Gênesis, ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Temos aqui claramente que esse Deus único criou a humanidade. Deus, ele a partir do pó da terra, ele faz um boneco ali de terra, lógico que com toda a tecnologia possível ali celestial, né? Foi criado aquele boneco de terra ali e foi colocado o fôlego de vida. Então esse boneco de terra, você tem que entender o seguinte, ele é simples, ele é comum, ele é pó. Por exemplo, daqui uns dias eu vou descer a sepultura, se não aconteceu o arrebatamento, e eu vou voltar ao pó, né? Agora, o meu espírito, a minha alma que Deus me deu aqui, que eu me tornei lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o fôlego de vida, essa alma, ela tem esse espírito, ela tem uma sabedoria, um algoritmo a se dizer, né? Que eu sou da área da programação, vou dizer assim, ele já tem um algoritmo perfeito, santo, agradável, e que agrada ao Senhor, e que veio do próprio sopro do Senhor e ocupou sim esse boneco de barro, né? Esse boneco de terra que é criado ali no jardim no jardim do Éden. Então, nós temos que compreender que Deus, ele inspira a Bíblia Sagrada, ele é um Deus único, ele é um Deus que criou tudo a partir do nada, e aqui também se destacando no capítulo 2, versículo 7, a criação do ser humano. Então temos que crer aí que esse Deus nos criou para que possamos seguir buscando o conhecimento da palavra de Deus, que nós possamos seguir a entender essas promessas que Deus faz na palavra dele e que nós possamos lançar mão disso, né? Que nós possamos alcançar essas promessas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, nos diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, nós temos uma fé que o universo ele foi formado pela palavra de Deus. Por quê? Porque nós acreditamos na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada ela nos diz que Deus criou todas as coisas a partir do nada. E Deus, ele de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, olha a soberania de Deus. Deus, ele não parte de uma molécula, ele não parte de uma explosão do Big Bang, ele não chegou, encontrou alguma coisa e falou, olha, a partir disso aqui que eu encontrei, que eu achei aqui perdido, eu vou formar todas as coisas. Não, Deus não tinha uma essência. O que existe hoje, que é visível para a humanidade, foi criado daquilo que não existia, aquilo que é invisível. Pensa bem, você pegar aqui do ar e criar alguma coisa. Criar daqui, do que você não está vendo nada, você criar. Como você cria alguma coisa? Mas nós cremos que Deus, ele do nada, ele cria a terra, ele cria o universo e ele cria a humanidade. A humanidade a partir da terra que ele cria, ele forma ali aquele boneco de barro e a partir do seu sopro de vida, esse boneco passa a ser alma vivente. Através do absolutamente nada, Deus criou todas as coisas. Apocalipse 4:11, para a gente fechar esse segundo tópico, nos diz assim: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então a criação é um projeto de Deus. Deus que é soberano, ele faz toda essa criação em que estamos hoje. E ele, para poder auxiliar essa criação que ele faz,
ele dá essa inspiração a algumas pessoas dessa terra para poder escrever a Bíblia Sagrada, que vai se tornar o manual de fé da humanidade. Então, você, nesses estudos, você tem que compreender, colocar em sua mente que a Bíblia Sagrada é uma inspiração de Deus, que Deus é um Deus único, dividido em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe é criado por ele. Então, nesses estudos da Palavra de Deus, onde nós vamos prosseguir, vamos nos aprofundar mais, amanhã vamos falar a respeito da nossa fé em Jesus Cristo, né, como Filho unigênito de Deus, nós vamos falar também a respeito do Espírito Santo e também no pecado do homem, como o pecado do homem chegou. Mas, durante essa série de estudos, entendendo aí, né, que a gente está falando a respeito da declaração de fé das Assembleias de Deus, alguma coisa pode convergir aí com, às vezes, uma teologia já calvinista, né, às vezes um presbiteriano, uma igreja batista, pode ter alguns pontos de fé aqui que eles acreditam de forma diferente, mas, como eu disse no início do programa, nós temos que entender que, embora alguns entendimentos diverjam um do outro, todos nós cremos que a Bíblia foi inspiração divina, nós cremos que existe um só Deus, que deu o seu Filho amado, e depois que o seu Filho amado subiu, deu o Espírito Santo, que os 3 é um. Eles também creem, todos nós cremos nesse mesmo sentido, que Deus é o Criador de todas as coisas, que do nada, do invisível, Deus criou tudo. E nós cremos também que o Senhor Jesus, ele veio para salvar a humanidade, que é já um tópico que vamos tratar, que vamos abordar amanhã aqui na nossa programação. 10 horas com mais 46 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Quero deixar bem claro para vocês, tem o WhatsApp da rádio. Qualquer dúvida, irmãos, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem pedir no WhatsApp da rádio. Você que é professor de teologia, você que tem conhecimento das Sagradas Escrituras, pastores, né, que às vezes está ouvindo aqui esse estudo, esse ensinamento, e você vê que tem algo ali que não condiz, que eu possa ter falado, fugindo da palavra de Deus, me oriente também, me auxilie, me ajude. Eu falo sempre aqui na minha casa, eu ensino meus filhos sempre a palavra de Deus, e uma coisa que eu falo para eles, meus filhos, não levem nem mesmo que eu falar como verdadeiro que não esteja na palavra de Deus. Se eu falar alguma coisa que vocês entenderem ou acharem, não, isso não condiz com a Bíblia, leia a Bíblia Sagrada, busque conhecimento na palavra de Deus. E aqui também, durante toda essa programação, eu falo para vocês também, nós somos seres humanos, somos falhos, nós estamos aptos a erro, né? E às vezes erramos, às vezes falhamos, até às vezes um pastor da sua igreja, ou às vezes um pregador da sua igreja que você frequenta, falha, erra. Ao invés de você chegar e conversar com ele, buscar, né, o entendimento, olha pastor, olha irmão, eu vi que você ministrou ali, você falou sobre esse assunto, você poderia me explicar melhor sobre esse assunto? É porque eu entendo desse outro formato. Isso não é um debate, isso não é uma briga, isso você vai estar auxiliando a pessoa. Então sempre, até mesmo na igreja, no culto ali que você for, no culto de domingo, né? Tente sempre anotar, tente sempre estudar, tente sempre buscar a palavra de Deus. E aqui nessa programação, ela não é diferente. Busque sempre também a palavra de Deus, busque dentro das Sagradas Escrituras se o que está sendo falado, se o que está sendo ministrado condiz com a palavra de Deus. É importantíssimo isso. E mais uma vez eu reforço, você que ouviu alguma coisa e acha que não é desse formato, você tem uma visão diferente, fala conosco aí no WhatsApp da rádio, nós teremos o maior prazer de buscar um entendimento maior e voltar aqui e explicar a todos os irmãos a respeito do assunto, trazer mais clareza. Então amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos mais 3 tópicos aí, né? O cremos no Senhor Jesus Cristo, o cremos no Espírito Santo e também no pecado da humanidade. São exatamente 10 horas com 49 minutos. Vamos fazer uma oração e assim eu despeço já de todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação do nosso Deus Pai esteja com todos vós, todos os tempos da vossa vida. Vamos orar a Deus, soberano Deus e Pai eterno.
Que a tua graça e a tua misericórdia possa alcançar os lares, possa alcançar as vidas. Pai, que a tua palavra seja algo de interesse da humanidade. Pai, que as pessoas possam ter desejo de conhecer mais, que as pessoas possam buscar mais de ti, que as pessoas possam entender, meu Pai, que o Senhor deixou um manual perfeito para a humanidade nesta terra, um manual que nos leva à salvação, um manual que nos traz uma vida de paz, um manual que nos explica como obter a felicidade única e verdadeira. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, trazer ao coração desta casa, desse lar, dessa família, a necessidade de aprender a tua palavra. Senhor, a esse pai, essa mãe que está passando com dificuldade com seus filhos, Deus, que o Senhor toque ao coração, que eles tirem um momento para ler a tua palavra, para entender os processos dessa vida, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa conduzi-los debaixo da tua potente mão, debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia. Deus, abençoe a todos que estiveram ouvindo essa programação, a todos, meu Pai, que vão ouvir essa programação no YouTube, que a tua graça e a tua misericórdia esteja com todos eles, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu lar e toda a sua família. E até amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na Rádio Gospel FM 104.9. Você ouve a nossa programação também no app.gospelhd.com.br e exclusivamente o programa Gospel Vida no canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau.